Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Vamos aos nossos estudos. Aula passada nós vimos perispírito, que é fundamental o estudo do perispírito, o corpo espiritual, como dizia Paulo de Tarso, o modelo organizador biológico, Hernani Guimarães, tá? Esse estudo de perispírito, para quem possui a mediunidade, é imprescindível, a gente tem que fazer, tá bom? Então, o perispírito, esse envoltório semimaterial que envolve o espírito e o elo de ligação entre o corpo físico e o espírito, né? Ele tem o mesmo formato nosso quando desencarnarmos, é a mesma forma. Aqueles que dizem, eu vi o espírito, na realidade está vendo o perispírito. Nós vimos outras coisas, como algumas propriedades do perispírito, que tem muitas, né? Enormes propriedades do espírito, são inúmeras propriedades do perispírito, do espírito não, do perispírito, são inúmeras. E uma delas lá é a expansibilidade, né? Nós vimos a penetrabilidade, a densidade, nós vimos algumas propriedades do perispírito. Hoje nós vamos ver as diferentes ordens de espíritos. Nós vamos ver a escala espírita, tá lá no Livro dos Espíritos, né? Então, na questão 96, Kardec pergunta assim: os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? Olha como Kardec fazia perguntas maravilhosas, né? Que beleza de pergunta de Kardec. Será que eles são iguais ou existe uma hierarquia? E os espíritos respondem: são de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. Então existem diferentes ordens conforme o grau de evolução desses espíritos, de perfeição que eles vão chegando, né? Nós vamos ver isso hoje, tá? Então Allan Kardec, ele classifica os espíritos pelo grau de adiantamento deles, conforme as qualidades que já adquiriram e as imperfeições de que ainda terão de deixarem para lá, de despojarem. Então, conforme as qualidades e as imperfeições, ele classifica. Essa classificação é para nós nos orientarmos, né? Então, dos mundos, segundo o grau de evolução dos seus habitantes, a gente sabe que há aqueles mundos primitivos, provas expiações, regeneração, felizes, celestes, lembra? E sempre haverá espíritos de diferentes graus de evolução nesses mundos. E aí nós vamos saber por quê. Porque é constante a individualização de espíritos que se faz a partir do princípio inteligente. Então nós vamos ver que há sempre essas individualizações dos espíritos do princípio inteligente, né? E os espíritos, então, eles progridem, uns mais e outros menos, rapidamente, conforme se aplicam nas experiências e as aproveitam ou não. Então o espírito, através das suas experiências, ele vai aproveitando aquela experiência para a sua evolução, tanto experiências boas quanto os ruins, tá, gente? A gente vai aprender com essas experiências. E quando elas são ruins, são as nossas escolhas, fazemos más escolhas, então vamos aprender com as nossas escolhas, a escolher melhor. Vamos aprender e vamos progredindo espiritualmente. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vai progredir espiritualmente, né? Então nós vamos ver que basicamente tem 3 categorias aí que a gente poderia juntar. Vamos imaginar uma pirâmide, nós temos os espíritos imperfeitos embaixo, grande quantidade, depois nós temos espíritos bons e espíritos puros. Então, espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Nessa terceira ordem, são as 3 ordens, né, de categorias, são as ordens, a terceira ordem são os espíritos imperfeitos. Não significa que eles tenham algum defeito, não é isso, defeituosos, né, sejam defeituosos, não é isso, mas sim que ainda não se desenvolveram intelectualmente nem moralmente. Isso que significa ser imperfeito. Que não desenvolveu tanto moralmente quanto intelectualmente. Então, nessas ordens, a característica geral dessa ordem, que é a terceira ordem, que são 3 ordens: imperfeitos, bons e puros. E aí a gente vai ver de característica geral que é o predomínio da matéria sobre o espírito.
muito materializados, né? Propensão ao mal, grande propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tudo que você possa imaginar de paixões consequentes desses pequenos vícios ali. Então essa ordem apresenta 5 classes. Então o espírito imperfeito tem 5 classes principais, que são a 10ª classe, que são os espíritos impuros. Nós vamos falar um pouco sobre cada classe, tá bom, gente? Espíritos impuros. A 9ª classe, espíritos levianos. A 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. A 7ª classe, espíritos neutros. E a 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Tá? Kardec subdividiu em classes os espíritos imperfeitos. O que é o impuro? O mal é objeto de suas preocupações. Só pensa no mal, né? Sua linguagem é grosseira e revela a baixeza de suas inclinações. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, outros designam pelos nomes de demônio, maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados, são propensos a todos os vícios geradores das mais sórdidas paixões, tá? Quando eles estão encarnados. Então os demônios estão aí, ó, nos espíritos impuros, né? Quando encarnados, meu Deus, são os piores que possam ter, são espíritos impuros. Levianos são os espíritos, são os ignorantes e inconsequentes, mais maliciosos do que propriamente maus, são maliciosos, né? Linguagem irônica e superficial, gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias. A essa classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados como duendes, tragos, gnomos, diabeletes. Sabe aquela chave que você não acha? Você acha que colocou num lugar, mas você não acha, né? Pois é, lá está um espírito leviano te perturbando, né? Para você não achar. Aí você bate o pé aí 3 vezes para São Longuinho, não é isso? Aí você acha a chave. É assim que funciona? Pois é. É um espírito leviano ali te perturbando. Eles gostam de fazer isso, essas brincadeiras. E os pseudo-sábios? Possuem conhecimento bastante amplo, mas julgam saber mais do que sabem. Eles acham que sabem muito, mas na realidade não sabem tanto assim não, né? Sua linguagem tem caráter sério, misturando verdade com suas próprias paixões e preconceitos. Por que a gente tem que saber essa escala, essa classe? Porque nas comunicações mediúnicas a gente tem que ver o que é, quem é que está ali se comunicando, que tipo de espírito, qual é a classe daquele espírito, será que ele é um pseudo-sábio, é um leviano? Então, conforme o linguajar e a colocação, a gente percebe que tipo de espíritos que é, tá? Então eles misturam as paixões com os preconceitos. E os neutros? Apegados às coisas do mundo, sentem saudades das suas grosseiras alegrias, não são bons o suficiente para praticarem o bem, nem maus o bastante para fazerem o mal. São aqueles que estão em cima do muro, só que quando está em cima do muro, nós estamos na realidade praticando o mal, né? A gente em cima do muro, a gente começa a praticar o mal, não o bem. O bem a gente tem que ser enfático e fazê-lo no limite das nossas forças, né? E os batedores e perturbadores? Esses não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Sua presença manifesta por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas e deslocamentos de corpos sólidos. Batidas, né? Que a gente escuta lá nos raps, lembra lá nas Irmãs Fox? Tem muita gente com isso por aí ainda hoje, viu, gente? Não pensa que isso aí acabou, não. Tem essas batidas ainda por aí. Eu conheço muitas pessoas com esse problema em casa. São médios de efeitos físicos com espíritos batedores ali agindo na casa, né? Então, esses são espíritos batedores. E é na ordem dos espíritos bons. Espíritos bons. Nós temos espíritos imperfeitos e espíritos bons. Os espíritos bons, característica geral dele. Quem é um espírito bom que está do seu lado? O seu anjo protetor, seu guia espiritual é um espírito bom, tá? Características gerais: predomínio do espírito sobre a matéria, desejo do bem, compreendem Deus e o infinito, olha que beleza,
mas ainda terão de passar por provas, vão ter que voltar ainda vão ter que passar por provas. Uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados juntam ao seu saber as qualidades morais, tá? Então, na segunda ordem, nós temos 4 classes apenas. Quinta classe, espíritos benévolos. A quarta classe, espíritos sábios. Terceira classe, espíritos de sabedoria. Segunda classe, espíritos superiores. Esses espíritos superiores na segunda classe estão quase indo para a primeira classe, que são espíritos puros, né? Então nós vamos ver quem são os benévolos. Seu progresso realizou-se mais no sentido moral do que intelectual. A bondade é a qualidade dominante. São os benévolos, tá? Espíritos sábios, amplitude de conhecimentos, aplicando em benefício do semelhante. Tem mais aptidão para as questões científicas do que para as morais. São os espíritos sábios. Nós temos de sabedoria, elevadas qualidades morais e capacidade intelectual que lhes permite analisar com precisão os homens e as coisas. São os espíritos de sabedoria, são espíritos bons. E os espíritos superiores? Esses espíritos superiores que estão lá na codificação, que ajudaram Kardec na codificação, olha o que eles reúnem. Reúnem ciência, sabedoria e bondade. Buscam comunicar-se com os que aspiram à verdade. Encarnam-se na Terra apenas em missão de progresso e caracterizam o tipo de perfeição a que podemos aspirar nesse mundo. Quer chegar num tipo de perfeição nesse mundo, visa ali um espírito superior que já encarnou aqui na Terra. Nós tivemos vários espíritos superiores que vieram ajudar aqui na nosso progresso espiritual, né? E a primeira ordem são os espíritos puros, Jesus de Nazaré, né? Espíritos puros. Não tem só Jesus não, existem milhares e milhares de espíritos puros. Jesus é o que nós conhecemos aqui, tivemos ele próximo de nós aqui na Terra, né? Encarnado aqui na Terra. Característica geral: nenhuma influência da matéria, olha, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos de outra ordem. Veja como é Jesus. Atingiram a perfeição no grau maior em que podemos conceber, pois que a evolução ela é incessante. Quando chega espírito puro, continua a evolução, hein, gente? Chega espírito puro, eles continuam a sua evolução, né? E gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Plena felicidade, total, pura e eterna felicidade. Não ficam ociosos nem contemplativos. Não é que chegou espírito puro, vai tocar harpa, né? Como anjos lá. Não. Eles têm muito trabalho, realizam muitas coisas aí como criadores de Deus. Sendo espíritos altamente desenvolvidos, tornam-se os mensageiros, os ministros de Deus, executores de sua vontade. Eles executam e recebem ordem diretamente de Deus. Veja. Então essa escala é uma escala que apresenta uma classe só, que são a classe única, né, de espíritos puros. Os espíritos que compõem percorrem todos os graus da escala. Esses espíritos não é que foram criados já perfeitos, não, eles percorreram todos os graus da escala. Toda essa escala que nós já falamos, de imperfeitos, bons, percorreu tudo. As classes, né, todos os graus da escala, se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é susceptível a criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não precisa mais. Não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis, realiza a vida eterna no seio de Deus. Veja bem, não precisa mais reencarnar. Espírito superior ainda precisa reencarnar. Espírito puro não precisa mais. Ele só vem em missão. É o caso de Jesus, que veio em missão porque ele quis vir aqui, né? Jesus quis e ele veio, tá? Então, na escala, nós temos, então, a 10ª classe, espíritos impuros, 9ª, levianos, 8ª, pseudo-sábios, 7ª, neutros, 6º, perturbadores, 5ª, benevolentes, 4ª, prudentes e sábios, 3ª, sabedoria,
segunda, superiores, primeira, espíritos puros. Tudo bem, gente? Se você não conseguiu decorar, não precisa decorar, mas é importante que você saiba que tem essas 3 ordens: espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Aí eu pergunto para você, em que ordem que nós estamos? Vamos fazer uma reflexão. Vou deixar você com esse questionamento. Em que ordem é que nós estamos nessa escala espírita? Tá bom? Bons estudos para vocês. Deus aí sempre conosco e Jesus nos nossos corações.